Olá pessoal, cosplay. O que você acha desse hobby? Alguns consideram que é uma perda de tempo vazia e sem sentido, e que as pessoas que gastam tanto dinheiro criando fantasias simplesmente não são adultas o suficiente. No entanto, de uns tempos pra cá, o cosplay deixou de ser uma diversão só dos nerds. As fantasias que os fãs de cosplay criam na realidade são tão legais que podem competir facilmente com suas versões originais do cinema, dos desenhos animados ou dos jogos. Você provavelmente já deve ter visto algumas imagens na internet. Hoje falaremos sobre as fantasias cujos criadores se superaram. Eles alcançaram um novo nível e fizeram coisas inacreditáveis. Vamos dar uma olhada no resultado dos esforços deles. Vamos lá! O traje do Homem de Ferro é encontrado com mais frequência do que muitas outras fantasias em vários festivais de cosplay. É provável que ele só não seja tão popular quanto as variações do Homem-Aranha. Mas Wayne Berenhuisen, um cosplayer holandês, criou uma armadura do Stark com peças que realmente funcionam e não são só papelão e LEDs. Sua máscara abre e fecha igual a verdadeira. 2 feixes refletores foram instalados nas luvas e propulsores foram instalados nas costas. Wayne se inspirou em um dos figurinos mostrados no 3º filme do Iron Man e transformou em realidade praticamente tudo o que viu. Infelizmente, esta armadura não é capaz de voar. Isso é, por enquanto. Vai saber até onde o Wayne pretende ir. Outro exemplo de um incrível traje de Tony Stark foi criado por um cara chamado Dan Lexi. A maior parte das peças de sua armadura foi impressa em uma impressora 3D, moldada com plástico líquido ou retirada de sucata automotiva comprada em feiras. O cosplayer também usou um material chamado Craft Foam, e o resultado disso tudo, bem, foi um traje muito legal. Na maioria das vezes, os cosplayers procuram fazer as suas fantasias o mais realista possível, mas Dan Kettle escolheu uma abordagem diferente. Seus cosplays são assustadores monstros pixelados que parecem ter acabado de sair de algum jogo dos anos 80. E como Dan é um artista, ele conseguiu fazer peças verdadeiramente únicas. Ele usou sua criatividade para criar algo diferente, algo que as pessoas nunca tivessem visto antes. Esta também foi a maneira que ele encontrou para evitar a competição direta com seus cosplayers favoritos. As criações pixeladas feitas totalmente com a criatividade do cara podem ser vistas em algumas situações incomuns com outros cosplayers vestidos como personagens de quadrinhos, super-heróis, estrelas de Hollywood e afins. A única coisa que incomoda o Dan é que as pessoas pensam que ele usa Photoshop em suas fotos. Não, pessoal, tudo isso aqui é realidade pura. Já entendemos como são feitas as fantasias de papelão e plástico que são vestidas pelas pessoas. Mas como fazer um cosplay do Homem Invisível? Afinal, ele é invisível, não? Bem, há pessoas capazes de fazer até mesmo isso. E aqui está um exemplo. Infelizmente não conseguimos descobrir quem é esse herói ou heroína que veste uma capa preta, mas uma coisa é certa, isso é simplesmente incrível. Essa pessoa provavelmente merece o Oscar de melhor figurino, mesmo que nunca tenha estrelado em nenhum filme. Bem, se você está se perguntando como exatamente o cosplayer conseguiu fazer esse truque, dê uma olhada melhor em como as mãos do Homem Invisível se dobram e repare na forma estranha do seu corpo. Talvez isso lhe dê uma dica. Thomas DePetrillo, da Extreme Costumes, conhecido no mundo dos cosplays, apareceu na Comic Con de Nova York em 2017. O cosplayer apresentou ao mundo uma de suas incríveis criações, um dos principais personagens do universo dos Transformers, o Bumblebee.
O cosplay impressionou a todos por seu enorme tamanho e por ser extremamente detalhado. Obviamente, a versão de Thomas é menor que a original, mas mesmo assim seu tamanho é bastante impressionante. Tem cerca de 3 metros. Em 2018, o Bumblebee caseiro ligeiramente atualizado voltou a surpreender todos que tiveram a sorte de vê-lo mais uma vez. Martina Hangentobler fez uma fantasia e compartilhou no Reddit. Os usuários rapidamente deixaram mais de 100 mil likes e muitos comentários na publicação. A cosplayer realmente recebeu muita atenção e não temos dúvida de que foi muito merecido, já que a fantasia é realmente maravilhosa. Anubis. O mais interessante é que esse personagem é apenas uma estátua criada pelo artista Rui Zhou e construída pelo estúdio R1. Martina imediatamente se apaixonou pelo design e perguntou ao artista se poderia fazer um cosplay baseado nele. A ideia era fazer sua própria versão low poly do personagem, isso é, fazer o figurino parecer digital e artificial. O artista concordou e Marina pôs mãos à obra. A garota levou 1 ano inteiro, mais especificamente cerca de 1000 horas para concluir o trabalho, mas definitivamente valeu a pena. Vale lembrar que este é apenas o 3º cosplay feito pela Martina. Ela não se considera uma profissional nisso. Para ela, a criação de fantasias é apenas um hobby com o qual ocupa seu tempo livre. Às vezes, os cosplays são feitos não pelos fãs dos jogos, mas seus criadores. Obviamente, eles não o fazem com as próprias mãos. Para isso, eles recorrem a profissionais. Mas esses cosplays com certeza podem ser considerados oficiais. O Festival Internacional de Cultura Popular Comic Con de 2017 foi realizado em julho, em San Diego, Califórnia, como de costume. Nesses eventos, muitas vezes acontecem conferências de imprensa, apresentações e anúncios de vários novos projetos de diferentes estúdios. O festival contou com a presença da Blizzard, que anunciou as novidades que estavam por vir nos jogos populares. Além disso, a companhia mostrou um cosplay do novo personagem Doomfist do jogo Overwatch, e isso foi muito legal. A fantasia foi feita pelo Henchman Studios, onde um time de 14 pessoas recriou minuciosamente os menores detalhes do traje do africano Akanji Ogundimu. Obviamente, o trabalho maior foi criar a enorme mão cibernética do Doomfist, que pesa cerca de 7,5 kg. No entanto, todos esses esforços poderiam ter sido em vão se não fosse pelo chefe e modelo canadense contratado, que parece irmão gêmeo do personagem, tirando as diferenças geradas pelo mundo real, é claro. Aqueles que caírem serão esquecidos. Aqueles que se levantarem, seus nomes serão lembrados para sempre. Uma fantasia com asas, especialmente se são enormes, sempre atrai muita atenção em qualquer festival de cosplay. E uma das razões para isso é que é realmente difícil fazê-las de um jeito que pareçam reais. Mesmo quando se trata de um personagem de jogo de computador que não tem nada a ver com a realidade, as asas devem ser o mais reais possível. E se você conseguir fazê-las com movimento, pode acreditar que o seu cosplay definitivamente lhe transformará em uma estrela em qualquer lugar. Claro, nem todo cosplayer pode fazer algo assim. Afinal, para criar asas, você precisa de materiais, de um mecanismo e de habilidade. Mas tem profissionais sempre prontos para ajudar, verdadeiros mestres das asas. Um exemplo é a equipe The Crooked Feather, que faz asas sob encomenda. Okay, turn off the lights. Yes. Okay. Os preços variam de $35 por um pequeno conjunto de asas com penas de galo a $3.000 por enormes asas de penas de fazão pintadas. A fundadora da The Crooked Feather, Alexis Noriega, às vezes passa 12 horas a fio prendendo penas em molduras leves que lembram asas de pássaros reais. Este é um trabalho árduo e trabalhoso e a casa da garota está constantemente coberta de penugens e pequenas penas. Mas tudo isso vale a pena para ver os rostos dos clientes ao provar as asas pela primeira vez. A Alexis faz de tudo para poder se orgulhar do resultado do seu trabalho. Segundo ela, muitos de seus clientes são participantes de concursos de beleza ou fitness que estão procurando uma maneira única de deixar seus trajes mais memoráveis. Carl Leck é um artista de Indiana que adora criar murais, mas além disso ele também é um cosplayer talentoso. Em 2016, o Carl criou uma fantasia super realista de um Demogorgon da série Stranger Things. E quando falamos de realismo, queremos dizer que o monstro parece que realmente está vivo.
Carl deu vida ao Demogorgon instalando um mecanismo que permite que ele abra sua boca com um simples movimento de mão. Depois disso, só é preciso fazer uma pose de efeito. Na verdade, o processo não foi tão complicado quanto parece à primeira vista. De acordo com o próprio Carl, ele fez a maior parte da fantasia terrível com espuma comum, que ele depois pintou. Obviamente, detalhes foram acrescentados, como os dentes, por exemplo. No entanto, a coisa mais importante do processo foi mesmo o mecanismo que permite que o Demogorgon abra a boca. Os seguidores do cara não têm dúvida disso. Nos comentários em seu Instagram, há vários pedidos para compartilhar o segredo deste curioso dispositivo. Diz aí, Carl, por favor. Temos que admitir que este é um dos trajes mais terríveis que já vimos. E não está bem claro o porquê, mas, credo, é assustador. Os criadores chamam esse personagem de espíritos com pernas de pau, porque não conseguiam pensar em nada melhor. Mas o nome nem é tão importante nesse caso. É imediatamente perceptível que os autores dessa fantasia se inspiraram na obra de Hayao Miyazaki. Ele ama criaturas assustadoras com máscaras brancas. Pode parecer que essas fantasias são muito incômodas. Afinal, não basta apenas andar de 4, mas também é preciso se equilibrar. Mas as muletas médicas usadas para os membros dianteiros dessas criaturas incompreensíveis acabaram sendo muito confortáveis. As costas quase não sofreram. Bem, pelo menos é isso que dizem os criadores dessas fantasias estranhas, embora nos pareça que é simplesmente impossível ficar nesta posição por um longo tempo. Para os membros posteriores foram usadas pernas de pau de circo comuns que foram cuidadosamente cobertas com espuma de poliuretano e tecido. Depois as peças foram pintadas, os detalhes foram acrescentados e as fantasias ficaram prontas para ir às ruas assustar as pessoas. Imagine encontrar esta criatura à noite em um beco escuro. Como você reagiria? Foram precisos vários anos para que uma garota com o apelido de Kamui fizesse essa fantasia do personagem de Heroes of the Storm. Ela planejou concluir o trabalho em 2015, mas não conseguiu encontrar os materiais adequados para a cauda. Ficou chateada e fez uma pausa de 2 anos. No fim das contas, Kamui colocou 600 LEDs na cauda. Uma quantidade tão grande de partes luminosas descarrega rapidamente qualquer bateria, mesmo que leve 6 horas para recarregá-la. A garota realmente se esforçou. Adicione a isso uma série de outros elementos luminosos. Segundo a Kamui, ela precisou de mais de 800 LEDs, que foram controlados por 3 chips diferentes. Kamui, ou melhor, Svetlana Kint, faz cosplay há mais de 10 anos. Suas primeiras fantasias, é claro, eram muito diferentes das atuais, mas a cada ano e de todas as maneiras possíveis, Svetlana aprendia a fazer coisas cada vez mais legais. Às vezes, ela dormia apenas 3 horas por dia, mas deixava perfeita cada fantasia que fazia. É claro que para Kamui, não era fácil se ocupar apenas de cosplay dia e noite. Ela precisava de dinheiro e apoio em seu duro e árduo trabalho. Foi nisso que entrou Benny, seu primeiro amor, seu marido e agora também seu parceiro de negócios. Hoje em dia, a principal fonte de renda dessa mulher são os livros nos quais ela descreve em detalhes a criação de cada fantasia. Os livros são populares porque, como você pode ver, a Kamui realmente tem muito o que ensinar. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.